viver. Que todos desejam mudar no Senhor do coração dos pecadores. Eles não desejam só te servir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu disse a oração da palavra para o irmão Cícero. Pois não. Como eu tinha que pegar esse texto? Pois não. Amados, na próxima, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão bem? Estamos todos felizes, né, de estar mais um dia na casa do Senhor para adorar o Senhor. Hoje nós vamos continuar aprendendo mais uma fase da vida de quem? Qual é o rei que nós estamos falando? Salomão. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Salomão e a construção do templo. Vocês sabem o que é templo? Quem diz o que é templo? É um lugar onde a gente se reunimos para adorar o Senhor, que é a igreja. Aqui, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, é a igreja do templo do Senhor. E nós vamos aprender hoje como Salomão construiu o primeiro templo. Quem foi que construiu o templo? Salomão. Quem gosta de ir para a igreja? Só elas? Muito bem, eu também gosto, né? Então vou levantar a mão que eu também gosto. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está escrito no livro de Salmos 122, versículo 1. Vamos junto todo mundo? Alegrei-me, alegrei-me. Mais alto, vamos lá, 1, 2, 3. Já alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. E o que é temer a Deus? Significa que quando nós tememos ao Senhor, nós obedecemos seus mandamentos, reconhecemos Ele como nosso único Deus, obedecemos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável ao Senhor. E isso a gente faz quando nós tememos a quem? A Deus, ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. E vocês lembram o que foi que o rei Salomão pediu ao Senhor? O que foi? Muito bem, sabedoria e conhecimento para julgar o povo de Deus, a nação do Senhor. E o rei Salomão, ele sabia que precisava da sabedoria de Deus para fazer as coisas certas, tomar decisões sábias. Ele sabia que sem Deus ele não conseguiria. Por isso, e ele pediu ao Senhor sabedoria. E quando nós se alegramos, buscamos ao Senhor, se reunimos na casa do Senhor, nós devemos adorá-lo com alegria. Nós devemos ter prazer de estar na casa do Senhor. E também devemos cuidar da igreja, né? Não devemos fazer coisas erradas na igreja. Primeiro ponto, nós devemos respeitar a Deus. Porque aqui é a casa do Senhor. Se a gente ficar conversando, nós não estamos respeitando ao Senhor. Porque Deus está falando com a gente através dos louvores, da palavra dele, através do irmão, que lê a palavra do Senhor. Deus está falando com a gente. Mas se a gente ficar conversando com o coleguinha, nós não estamos dando atenção, não estamos ouvindo direito o que o Senhor quer falar com a gente. Então, nós não estamos honrando ao Senhor se a gente só fizer isso na casa do Senhor. Nós temos que respeitá-lo e honrá-lo porque Ele é Deus. E hoje nós vamos conhecer a história de Salomão e a construção do quê? Do templo. Nós vamos aprender juntos como foi que Salomão construiu o templo do Senhor com sabedoria e com muito amor e carinho e dedicação. Salomão construiu o quê? Hein, gente? O templo, muito bem. Salomão construiu o templo. E essa construção do templo foi sonhada, sabe por quem? Pelo rei Davi. E o que o rei Davi era de Salomão? Pai. Ele sonhou
ele desejou construir o templo do Senhor para colocar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor, a presença de Deus. E ele não achava certo. Ele, o rei Davi, morava num palácio muito grande, muito bonito, cheio de riquezas. E a Arca do Senhor ficava dentro de uma tenda. Muito simples. Então ele não achava certo isso. Por isso que ele quis construir o templo para colocar a Arca do Senhor. Mas, então ele falou com o profeta que ia construir esse templo. Quando ele falou com o profeta de que ia construir esse templo para colocar o que dentro? O rei Davi queria colocar o quê? A Arca da Aliança, né? Então, Deus falou para o profeta dizer para o rei Davi que ele não iria construir o templo. E agora? Quem foi que falou para o rei Davi que ele não iria construir o templo? Deus, através do profeta Natã. O nome do profeta era Natã. Deus mandou o profeta Natã dizer para o rei Davi o quê? Vocês lembram? O templo, muito bem, que ele não iria construir o templo. Mas o filho dele, que reinasse no lugar dele, era quem iria construir o templo. Por quê? O rei Davi, ele era homem de muitas guerras. Ele era homem de muitas guerras, muitas batalhas. Já tinha derramado muito sangue. Então Deus disse que o filho dele, que reinasse no lugar dele, quem foi que ficou no lugar do rei Davi? Salomão era quem iria construir o templo do Senhor. E quando Salomão se tornou rei, ele iniciou a grande obra. Qual era a obra? A construção do templo. Muito bem, meu amor. Seguindo o projeto deixado por quem? Quem era que queria construir o templo? Sim, mas o projeto era de quem? Queria primeiro construir? Muito bem, meus amores, o seu pai, o rei Davi. E o templo, ele foi construído na cidade de Jerusalém. Lembrem, o templo foi construído na cidade de Jerusalém. E o rei Salomão, ele contou com uma ajuda muito importante de um rei, que era o rei Irão. Esse rei era rei de Tiro e muito amigo do seu pai, do pai de Salomão. Quem era o pai de Salomão? Muito bem. E o rei Salomão contou com a ajuda de qual rei? Irão. Muito bem. Ele contou com a ajuda do rei, que era amigo do seu pai, e enviou a seguinte mensagem para ele, dizendo o seguinte: Salomão mandou a mensagem para o rei Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Já não estava mais acontecendo aquelas guerras que o rei Davi tinha que enfrentar. Adversários não há, nem algum mau encontro. E este eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Quem foi que construiu o templo? Salomão. E ele pediu a ajuda de quem? Do rei Irão. Então o rei Irão, quando recebeu a mensagem, ele recebeu uma mensagem, quem foi que mandou a mensagem para o rei? Salomão. Muito bem. Quando o rei Irão recebeu a mensagem, ele ficou muito feliz. Está lá registrado no livro de 1 Reis, capítulo 5, versículo 7. O rei Irão disse assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Davi, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. O rei Irão ficou muito feliz e disse: louvado seja o Senhor. Então o rei Irão, ele forneceu o quê? Madeira, a melhor madeira que existia. Forneceu pedras. Ele forneceu também pedras, e muitas partes foram revestidas até de ouro. O templo do Senhor que Salomão construiu foi construído com madeira boa, pedra, e muitas partes foi revestida até de ouro.
E foi feito tudo com muito amor para o Senhor. E Salomão, e dentro do templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Dentro do templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E dentro do templo, nesse lugar chamado Santo dos Santos, era onde seria colocado a Arca da Aliança. Então o rei Salomão mandou o sacerdote trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança só podia ser trazida pelos sacerdotes, e colocar dentro do templo, nesse lugar. Como era o nome desse lugar? Santo dos Santos. E o templo, ele foi construído durante 7 anos. Em quanto tempo o templo ficou construído? Em 7 anos. E onde o templo foi construído? Como era o nome do lugar? Jerusalém. E quando eles trouxeram a Arca da Aliança, ele reuniu todo o povo, orou dedicando o templo ao Senhor e ofereceu sacrifícios. E todo o povo reconheceu a grandeza do Senhor e adorou o Senhor e louvou ao Senhor ali naquele lugar com muita alegria. Assim como Salomão construiu o templo do Senhor com muito amor, com alegria e com muita dedicação, e cuidou com muito carinho, nós também temos que cuidar aqui do templo do Senhor com muito carinho. O que nós devemos fazer? Não devemos jogar lixo no chão, não devemos estar conversando aqui na casa do Senhor, devemos ter respeito e reverência com o nosso Senhor. Mas a palavra de Deus também diz... A palavra de Deus também nos ensina que o nosso coração, onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita onde? No nosso coração. Por isso, nós precisamos cuidar dele, enchendo a nossa vida de coisas que alegram a Deus. E o que nós devemos fazer para alegrar o Senhor? Muito bem, meu amor. Ler a Bíblia, orar, louvar o Senhor, não desobedecer ao Senhor, né? Devemos obedecer os mandamentos do Senhor, porque quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós pecamos, mentimos, nós ficamos se afastando cada vez mais de quem? De Deus. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos amando cada vez mais do Senhor, porque o Senhor, ele não habita onde há pecado. Então, para a gente ter Deus pertinho de nós, pertinho de vocês, vocês têm que obedecerem o Senhor. Então, vocês sabem que são o templo de Deus. Então vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive aonde dentro de vocês? No coração. Muito bem, meu amor. Então, concluindo a nossa história, nós somos o quê? O templo do Senhor, e o Espírito Santo vive aonde? No nosso coração. Amém? Vamos para as perguntas. As meninas querem participar. Vamos, meninas. Primeira pergunta para Maria. Não, para Mia. Onde é que o Espírito Santo mora em nós? No coração, muito bem. Maria. Onde foi construído? Qual o nome da cidade foi construído a Arca da Aliança? O templo de Jerusalém, muito bem. Quanto tempo demorou para o templo ser construído? 7 anos. O rei Salomão pediu ajuda a qual rei para construir o templo? Isso, Irão, muito bem. Bia. Pode até estar em Como era o nome do profeta que falou para Davi que ele não iria construir o templo? Ninguém fala. Como? Não. Como era o nome do profeta que falou para Davi que ele não iria construir o templo? O fogo não se apaga enquanto tiver vela para queimar. O fogo não se apaga enquanto os Larissa, como era o nome do profeta que falou para o rei Davi que ele não iria construir o templo? Quando é que o fogo fica em risco de se apagar? Quando eu lhes deixo o Espírito Santo. Vocês